Boa tarde, turma. E aí, tudo bem com vocês? Então tá bom. Então nós vamos iniciar nossa aula de hoje de Geografia e discutir o tema Diversidade Regional, as grandes regiões, tá? Então eu vou pedir para vocês prestarem atenção na aula, porque depois eu vou colocar duas questões e vou colocar algumas ilustrações de mapas, né, da nossa região aqui, da região sudeste, que nós vamos discutir hoje, né, para vocês observarem também, tá? Então o tema da nossa aula de hoje é de geografia, tá? É diversidade regional, as grandes regiões, e nós vamos discutir a região sudeste, tá certo? Bom, então na aula passada nós discutimos um pouco nós fizemos um exercício de vocês montarem uma tabelinha, né, com cada estado, né, cada capital e as siglas, né? Vocês fizeram uma tabelinha assim. Então, nós discutimos um pouco isso, né? Essas 27 unidades federativas, e agora nós vamos ver como que elas se agrupam no nosso país, né? Porque alguns estados vão se agrupar uns com os outros, né? É onde a gente vai discutir as regiões, as grandes regiões do nosso país. Bom, então como que esses estados eles se agrupam, né? Eles se agrupam em 5 grandes regiões, tá? Então você tem a região norte, a região nordeste, a região sudeste, a centro-oeste e a sul. Então são 5 grandes regiões. E por que se organiza desse jeito? Para facilitar várias coisas, né? Planejamento de políticas públicas, fins estatísticos de pesquisa, planejamentos. Então, fica mais fácil, né, se você agrupar alguns estados, né, de acordo com as regiões, para desenvolver algumas políticas, tá? Algumas políticas públicas, tá certo? Bom, então, as 5 grandes regiões, né? Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Tá? Então nós vamos discutir hoje, agora, a região Sudeste, tá certo? Bom, então você poderia me perguntar assim, professor, a região Sudeste ela é composta por quais estados? E eu vou explicar cada região, eu vou dar os nomes dos estados, tá? Porque isso é importante. Tá? Então, na região Sudeste, você tem o estado de São Paulo, você tem Minas Gerais, você tem Rio de Janeiro e Espírito Santo, tá certo? Então, a região sudeste, você tem grandes cidades, né? Você tem São Paulo, né? Então você tem grandes cidades e uma grande quantidade de habitantes. Por exemplo, você tem cerca de 85 milhões de pessoas que habitam na região sudeste. Isso dados do IBGE, que é um instituto de pesquisa, né, de 2014. Então, provavelmente hoje deve ter mais, né? Mas em 2014 eles fizeram essa pesquisa, né, e identificaram que 85 milhões de pessoas vivem, né, habitam na região sudeste do país, tá certo? Bom, então você tem, né, como eu disse um pouquinho antes, né, você tem grandes cidades, Rio de Janeiro, você tem São Paulo, né, então Belo Horizonte, né, então vamos pensar assim, o Sudeste é uma região rica, né, uma região bem produtiva também, né, porque veja bem, você tem 3 tipos, né, de indústrias aqui na região Sudeste. Você tem a indústria de transformação, a indústria extrativa e a indústria da construção. Então você tem 3 tipos de grandes indústrias aqui no Brasil. Mas o que seria isso? O que essa indústria produz? Por exemplo, a indústria de transformação, ela trabalha com cimento, alimentos, a parte têxtil, de vestuário, né? Automobilística, né? Isso é a indústria de transformação. E a indústria extrativa trabalha com produtos vegetais, pesca industrial, produtos minerais. Então, olha só quanta coisa tem, né, essa nossa região, a região sudeste. E você também tem a indústria de construção, né? E aí envolve construção civil, náutica,
aeronáutica. Então você tem uma diversidade grande, né, de produção de coisas, né, de produtos. Tá? E na região sudeste, você também tem atividade agrícola que é bastante desenvolvida, né, com destaque a agroindústria, né, que é aquela empresa que combina a agricultura, né, e indústria, né, usando técnicas modernas, né, de mão de obra especializada. Né. E qual que é o objetivo da agroindústria? É transformar principalmente esses produtos, transformar os produtos agrícolas em algo que possa ser consumidos por nós. Tá? Bom, então, gente, basicamente é isso, né? Tem mais um ponto que o livro destaca, que é a questão também, e aí a gente também não pode deixar de mencionar, né? A questão de produtos agrícolas, como a cana-de-açúcar, a laranja. Aliás, na nossa região aqui de Araraquara, a gente trabalha com bastante laranja, cana-de-açúcar, algodão, né? Bom, então, essas são as características principais da região sudeste, né, no qual nós, do estado de São Paulo, que moramos em Araraquara, né, faz parte, tá certo? Bom, gente, então basicamente é isso. Agora nós vamos para a sala que eu vou colocar 2 questões e as ilustrações para a gente ver melhor, tá certo? Tudo bem? Foi bem tranquilo, é basicamente isso. E na aula que vem a gente vai continuar discutindo uma outra região, tá? E assim a gente vai terminar as 5 regiões e os estados que compõem cada região do nosso país, tá bom? Então vamos para a sala agora. Então vamos lá.